Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos trazer neste vídeo o resumo da nossa nona lição. Estamos estudando sobre a Santíssima Trindade e a nossa nona lição vem pontuar, vem falar sobre a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo, o regenerador. A gente, pela palavra de Deus, entendemos, aprendemos que o processo de santificação, o novo nascimento, só acontece pela ação direta da pessoa do Espírito Santo na vida do pecador. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme Jesus nos ensina lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João. Então, o título da lição, o Espírito Santo, o regenerador. O texto áureo está no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade prática, a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna nova criatura. Então, hoje vamos aprender, relembrar um pouquinho mais sobre o processo de regeneração ou nascer de novo, né? Pegamos como texto base o diálogo de Jesus com aquele mestre da lei, registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 3, com Nicodemos. Então, irmãos, a regeneração ou novo nascimento é obra indispensável à salvação. Ninguém será salvo se não nascer de novo. E Jesus nos ensinou que para entrar no reino de Deus é necessário este novo nascimento. E essa transformação, ela não é exterior. Ela começa no interior do indivíduo, obviamente que vai refletindo no exterior, né? E é uma obra realizada pela pessoa, terceira pessoa da Trindade, o Senhor Espírito Santo. Então, o objetivo dessa nossa lição é explicar que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior e indispensável à salvação e apontar os sinais práticos do novo nascimento, que é a justificação, a santificação e o fruto do Espírito na vida do homem e da mulher regenerado, certo? Então, vamos aprender um pouquinho mais, relembrar, né? Então, a regeneração não é um aperfeiçoamento humano, mas um milagre, né? Uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Não vai aperfeiçoar aquilo que nós temos, é uma transformação, uma mudança que só o Espírito de Deus realiza na vida daquele que reconhece e aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, este novo nascimento, esta regeneração é uma obra indispensável à salvação. Ninguém é salvo se não nascer de novo. É isso que Jesus nos ensina no seu diálogo com Nicodemos, né? Que para entrar no reino de Deus é necessário este novo nascimento. Então, não se trata de uma mudança apenas exterior. A mudança ela começa no interior, novamente, né? Pontuando. A mudança, a transformação, ela começa no interior do crente e vai refletir, obviamente, no exterior. E o Espírito Santo é o agente, né? Dessa transformação na vida de cada um de nós. O texto bíblico de referência é João, capítulo 3, Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3,
versículos do 1º ao 8º, né? Jesus conversando com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui nós temos Nicodemos, um mestre da lei, uma referência em Israel. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Ele observa Jesus realizando milagres. Jesus entra ali no templo e expulsa os mercadores. E Nicodemos fica curioso, né, para descobrir, para saber mais quem era Jesus. E à noite, com medo de ser, né, rechaçado, criticado pelos seus companheiros do Sinédrio, ele vai às escondidas, à noite, conversar com Jesus. Aí Jesus expõe diante de Nicodemos, uma realidade que até então Nicodemos não conhecia. Quando Jesus disse que era necessário nascer de novo, foi um tapa na cara do legalismo, né, judaico, né, farisaico. Porque quando Jesus disse que é necessário nascer de novo, em outras palavras, Jesus está dizendo: não adianta ter todo o conhecimento, conhecer a Torá, a lei, de frente para trás, de trás para frente. Não adianta, né, ser o homem ou a mulher mais filantropo do mundo, se não reconhecer que a salvação só vem por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E no versículo 18 aqui do capítulo 3, Jesus diz, né, é categórico: quem não crê nele, em Cristo, em Jesus, já está condenado. É porque essa pessoa é uma pessoa má? Não. É porque não existe salvação sem Jesus. No Evangelho aqui de João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Então ninguém chega a Deus a não ser através de Cristo. E quem é que convence este pecador de que ele precisa nascer de novo? É a terceira pessoa da Trindade, é a pessoa do Espírito Santo, o Espírito regenerador, certo? Então, é sobre essa temática, esse assunto que a nossa nona lição aborda, certo? Primeiro ponto da nossa lição: regeneração, uma obra trinitária. A doutrina bíblica da regeneração, a regeneração como exigência de Jesus, o Espírito como agente da regeneração. Então, irmãos, essa expressão bíblica, né, nascer de novo, que está aqui no capítulo 3, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, é uma palavra, tradução, é um verbo, uma palavra grega, né, um verbo grego, genete, que quer dizer ser generado, nascer, e advérbio do alto, de cima, né, de novo, uma palavra grega, anatem, que quer dizer, em português, do alto ou de cima, de novo, ou seja, um novo nascimento, né? Um nascimento do alto e espiritual. Então, nesse diálogo que Jesus tem com esse mestre da lei, com Nicodemos, aqui no capítulo 3 do Evangelho escrito por João, Jesus explica que este nascer de novo não é um nascimento físico, né?
Como a gente vê aqui, a dúvida de Nicodemos. Pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Não é isso. É um nascimento espiritual, né? Não humano. Um nascimento a partir do alto, né? Um nascimento do céu, um nascimento espiritual de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta pastoral, sua carta pastoral a Tito, Tito capítulo 3, versículo 5, parte B, Paulo ensina que nós somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Esta palavra aqui, regeneração, significa este novo nascimento. Regenerar é nascer de novo, tá? Está ligado à conversão. A partir do momento que nos entregamos a Cristo, ocorre imediatamente a nossa regeneração, o nosso nascer de novo. Então, está ligado, obviamente, à conversão a Cristo, certo? Esta renovação interior na vida do indivíduo, realizada pelo Espírito Santo. A ocasião é essa em que esta pessoa se torna uma nova criatura. Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai falar, né, sobre essa mudança de mentalidade, essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento. E se nascer de novo, essa transformação interior que ocorre na vida do novo convertido, daquele que se entrega a Cristo, e passa a acontecer a partir do momento em que ele se entrega ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus declara, aquele que não nascer de novo, não pode ver entrar no reino de Deus. Capítulo 3, versículo 3 aqui do Evangelho, escrito pelo apóstolo João. Então, não adianta ter todo o conhecimento, né, seu santarrão, se não nascer de novo. E esse nascimento, essa transformação, ela só acontece mediante a ação regeneradora, né, que o Espírito Santo realiza na vida do pecador. Então, esta regeneração é a porta de entrada, né? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quem convence o homem do pecado, novamente, da justiça, do juízo de Deus, é o Espírito Santo, o regenerador, tá? Então, tornar-se uma nova criatura é uma exigência, né, absoluta, uma condição essencial para que o indivíduo, o pecador, seja salvo, tá? E o Pai como autor da salvação. A regeneração, ou novo nascimento, é a mesma coisa, né? O nascer de novo, a regeneração, o novo nascimento, tem sua origem no plano eterno de Deus, né? Deus nos elegeu desde a fundação do mundo, Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Obviamente que alguns aceitam seguir a Cristo, outros não. No capítulo 3, aqui, versículo 16, Jesus está escrito, né? O apóstolo João escreve, porque Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo. Então, Deus amou todos, Jesus morreu por todos, mas nem todos aceitam, né? Se deixam ser tocados pelo Espírito Santo. Muitos endurecem o coração e dão as costas para Deus, né? A gente tem um exemplo de Judas Iscariotes, que decidiu trair Jesus, porque esperava uma coisa e Jesus veio apresentar outra. Judas tinha a ideia, né, de que Jesus viesse resgatar, libertar Israel do poderio romano. Aí quando Jesus vai mostrando que o propósito era outro, né, que o reino dele não era desta terra, não era deste mundo, né, foi frustrando Judas Iscariotes e acabou culminando com ele traindo o Senhor Jesus Cristo. Então, Judas Iscariotes perdeu, né, a salvação porque não deixou, né, essa mudança acontecer na vida dele. Então, a regeneração, o novo nascimento, tem sua origem no plano eterno de Deus, né?
Deus escolheu todos, mas nem todos escolhem Deus, né? É Ele quem inicia a obra da redenção, né? Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, movido pelo seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Porque Deus amou a humanidade e o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todos que creem, infelizmente nem todos acreditam ou aceitam, né? Muitos acreditam, mas não aceitam, tá? Então esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado a mérito nenhum humano, mas oferecido pela graça divina mediante a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a regeneração é um ato da misericórdia divina, né? É o Pai que decreta nossa eleição desde a fundação do mundo, certo? O Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo que realiza no coração do pecador, né? João capítulo 16, versículo 8, é ele que nos convence da justiça, do juízo, né? E do pecado, tá? E Jesus explica que essa ação só pode ocorrer, essa transformação só ocorre, né, mediante o agir, o atuar do Espírito Santo na vida do crente. Então Jesus explicou que essa ação do Espírito, quando Jesus diz o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Está aqui no capítulo 3, versículo 6 do Evangelho escrito por João, né? Então, onde o Espírito de Deus opera, vai haver transformação. É impossível o Espírito de Deus estar na vida de uma pessoa e não haver mudança. É impossível uma pessoa nascer de novo e não haver essa transformação. E essa mudança se torna visível na vida dessa pessoa por meio do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito, né, que é desenvolvido na vida do cristão mediante a ação, o agir, a mudança, né, que esta pessoa regenerada passa a fazer. Ou seja, essa mudança de mentalidade, essa mudança de atitude, essa mudança de comportamento, ela vai ocorrendo, né? Ela começa no interior do crente e vai refletir, obviamente, no exterior, as suas obras, as suas ações, o seu agir, as suas palavras, né? Tudo isto começa, né, na vida do crente a partir do momento que ele é regenerado, que ele nasce de novo. Então, aquilo que é de Deus passa a refletir, né, na vida deste homem, desta mulher. Então, a regeneração é a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele opera, né, no interior do crente. Aceitei a Jesus hoje. Imediatamente, eu sou regenerado. Eu sou transformado. Eu nasci de novo, né? E eu começo aqui o meu processo de santificação. Imediatamente, no momento em que eu aceitei a Jesus, eu sou justificado, ou Jesus me justifica. Deus olha para mim, Deus olha para você, através de Cristo, o seu Filho, e nos vê justificado, perdoado, né? Livres da sentença, da condenação que estava ali, né, nos apontando. Então, a partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que me regenera, né, me transforma, Deus olha para mim, através do seu Filho, o meu Senhor e Salvador, porque a salvação é mediante, né, só através de Cristo, né? Jesus é o nosso Salvador. Deus olha para mim, olha para você através de Cristo e nos vê justificados, justos, né? Então, essa ação só ocorre porque o Espírito Santo, o regenerador, né, realiza essa obra na vida daquele que aceita, né, o convite para
se entregar ao Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto da lição, a natureza espiritual da regeneração, uma transformação interior, uma obra soberana do Espírito e uma nova vida e nova conduta. Então, neste diálogo que Jesus tem aqui no Nicodemos, é importante você ler João capítulo 3, se você não leu ainda, Nicodemos faz essa pergunta, né, para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos, ele conhecia a lei, ele conhecia a Torá, ele era mestre, né, uma referência em Israel. E quando ele se depara com Jesus, Jesus não vem com discurso difícil, Jesus vai na simplicidade. Olha, Nicodemos, quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode ver entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta: como pode nascer de novo? Pode um homem velho voltar a entrar no ventre da sua mãe? Então criou ali um nó na cabeça de Nicodemos, né? Então Nicodemos era uma referência espiritual em Israel, mas estava cego espiritualmente para a realidade daquilo que Cristo veio trazer, né? Ele estava apegado à ideia do mérito para entrar no reino de Deus. E não é mérito humano nenhum. Aí Jesus exigiu, né? Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito Santo. Então não é um mero aperfeiçoamento da conduta, ou de conduta, ou aprimoramento moral. É uma mudança interior que é realizada pelo Espírito Santo, um novo nascimento, né, operado de dentro para fora, né, como obra do Espírito Santo. Então, é de dentro para fora. Olha o versículo 3 do capítulo 3, né, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, de que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O versículo 5, né? Jesus disse: na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, sem o Espírito Santo, é impossível o pecador vir a Cristo, porque nós somos tão miseráveis, né? Tão miseráveis que até para nós virmos a Cristo, é o Espírito Santo que nos convence, né? Nós ouvimos a palavra é semeada, é pregada, e o Espírito Santo vai trabalhando, né, no nosso interior, na nossa vida, vai mostrando, né, a nossa realidade, o quanto somos miseráveis, né, sem Deus. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança moral de Deus, né? Mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, todas as ações humanas sempre foi se afastando de Deus. Em nenhum momento o homem deu o primeiro passo para vir a Deus. Sempre foi Deus dando o primeiro passo, indo até nós, né? Então, sozinho, ninguém, absolutamente ninguém, veria Cristo, né, por vontade própria, se o Espírito Santo não nos convencesse de que sem Deus estaríamos perdidos. Então, Deus amou a humanidade. Não foi o homem que amou Deus primeiro, foi Deus quem nos amou primeiro, né? Então, é uma obra soberana do Espírito Santo. Jesus ensinou a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário este novo nascimento, né, da água e do Espírito. Está aqui no capítulo 3, versículo 5. Né? Uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder de quem? Do Espírito Santo de Deus. E ele permanece na vida do cristão, enquanto este permanece em Cristo. Esta mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Jesus assegura, está aqui no capítulo 3, versículo 8 do Evangelho escrito por João, né, que o vento sopra onde
quer. Assim como o vento é livre, nós não vemos o vento. Nós apenas sentimos, né, ele passando. Não sabemos para onde ele vai, de onde ele vem. Mas ele vem de um lugar e vai para outro lugar. Ele tem um direcionamento. Ninguém, né, controla o vento. Assim é o Espírito de Deus. Ele é livre, ele opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano, né? É o Espírito de Deus. É Deus, Espírito Santo. Certo, irmãos? Né? Então, um cristão regenerado, que nasceu de novo, é aquele que teve o coração transformado e passa a viver segundo esta nova natureza espiritual, né? Essa nova mudança, essa mudança de atitude, de comportamento, o nascer de novo é isso. É ser guiado, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que é uma nova vida, uma nova conduta a partir de então, a partir desse novo nascimento. Então, Jesus deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Capítulo 3, versículo 6. Né? Nada da carne pode produzir vida espiritual. A gente vê lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19 a 21, as obras da carne, né? Em contraste com aquilo que vem do Espírito Santo, que é fruto. Tá? Então, a carne gera a concupiscência, esse desejo desenfreado, né? Que satisfaz a vontade, o pecado, tudo aquilo que satisfaz o pecado, né? Que entristece o Espírito Santo de Deus, aquilo que nos afasta do Senhor. Mas o Espírito Santo na vida do crente, né, gera essa mudança. Enquanto aquilo que vem da carne é obra, aquilo que vem do Espírito é fruto, né? Esta mudança interior que nos ensina a viver segundo aquilo que o Senhor quer para nós, né? Nós viemos de Deus e nós, em Cristo, retornaremos para o Senhor. Então, o fruto do Espírito, ele é desenvolvido na vida daquele que nasce de novo. Então, o que é nascido da carne permanece dominado por essa natureza pecaminosa, e o nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual. Essa nova vida se evidencia na prática, né, da justiça, né, no amor fraternal, no desejo pela palavra, na obediência, no fruto que é desenvolvido na vida do crente, né? Essa mudança que começa no interior, vai refletindo no interior. É impossível aquele que tem Cristo na vida não externar essa mudança na sua conduta diária, né? No seu viver diário. E isso só acontece mediante esta transformação. As marcas desta mudança na vida daquele que nasceu de novo é visível, né? O mundo vê, porque nós não nos encaixamos neste politicamente correto, né? Porque esta transformação, esta mudança, este viver no Espírito, é uma afronta a esse sistema mundano que está aí, né? Então, não tem como essa mudança acontecer no interior e a pessoa viver como se não houvesse, né, não tivesse acontecido nada na vida dele, vivendo como qualquer um, né, que não tem Cristo na vida. Então, se a pessoa disse que nasceu de novo e o seu fruto, ou o fruto que ela produz, não condiz com aquilo que a palavra de Deus ensina, então esta pessoa não nasceu de novo. Jesus, escrevendo lá em Mateus, diz: pela árvore se conhece o fruto, ou pelo fruto, né, se conhece a árvore. Se o fruto é bom, a árvore é boa, né? Então, se está em Cristo e os frutos não condizem, não está, né? Então, Paulo novamente, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nova criatura, mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento. É impossível não acontecer esta mudança se esta pessoa não nascer de novo, né? 2 Coríntios, capítulo 5,
Versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então, essa regeneração, esse nascer de novo, essa mudança que ocorre de imediato na vida do cristão, ele vai deixar de fazer tudo o que ele fazia antes. Aí entra o processo de santificação. O Espírito Santo está na vida dessa pessoa, essa pessoa vai se santificando, como? Através da oração, do estudo da palavra, da comunhão, né, do discipulado, de uma vida de intimidade com Deus. Esta mudança vai acontecendo gradativamente na vida desta pessoa. E finalizando o terceiro ponto da lição, sinais do novo nascimento em Cristo: a justificação pela fé, a vida de santificação e o fruto do Espírito. Então, a justificação pela fé. Pela fé em Cristo, nós, o homem pecador, ele é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário, né? O crente, ele não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, absolvido da culpa, da punição, da condenação do pecado. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. A justificação, portanto, não acontece a parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como seu Salvador. Então, nós estávamos condenados, a sentença estava lá, né, na mão do acusador, e Jesus pagou o preço da nossa sentença, ou seja, nos resgatou, pagou a nossa culpa, né? Nos absolveu. A punição que estava sobre nós, Jesus levou sobre si. Então, o preço, né, aquilo que nos condenava, Jesus pagou. Então, nós somos justificados, tornamos-nos justos através de Cristo. Então, é somente pela fé em Cristo, ou seja, não é mérito nenhum humano. A ação partiu do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nos resgatar, em nos trazer de volta, em nos tornar livres. Éramos escravos, condenados, mas o amor de Deus, por mim e por você, nos tornou livres. Mas eu posso querer permanecer preso no pecado. Não sou obrigado a aceitar Jesus. Mas salvação sem Cristo não existe. Cada vez que o homem se afasta de Deus, ele se afunda cada vez mais nessa prisão que é o pecado. Então Jesus vem nos trazer esta liberdade. Então nós somos justificados mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Não é mérito humano nenhum. Tá? E quem opera essa transformação na vida deste regenerado é o Espírito Santo de Deus. Então, os efeitos da justificação pela fé, eu preciso acreditar, né? Inclui a paz com Deus e a adoção como filho. Né? Nos tornamos em Cristo, nosso Salvador, filhos de Deus e herdeiro das bênçãos espirituais de Cristo também somos nós, porque em Cristo nos tornamos filhos de Deus. Então, sinais deste novo nascimento, nos tornamos justos. Deus olha para nós através de Cristo, seu Filho, e nos vê justificados, né? Limpos do pecado, livres da condenação.
O outro ponto é a santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediatamente, simultaneamente salvo. Aceitei a Jesus Cristo hoje, imediatamente estou salvo, santificado, justo. Eu posso perder a salvação? Posso, se eu não permanecer em Cristo, certo? Mas aceitei a Jesus Cristo hoje, imediatamente eu digo, Senhor, me justifica, me santifica, né? Em Cristo Jesus, tá? Então, na obra da redenção, o pecador é imediato e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. Atos capítulo 13, versículo 39, né? Vamos ler aqui o que Lucas, escrevendo em Atos capítulo 13, versículo 39, diz assim: E tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado por ele, por Cristo, é justificado todo aquele que crê. A lei não justificava ninguém, não perdoava ninguém. A lei estava apontando para Cristo, aquele que viria, né? Por isso Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 3, versículo 18 do Evangelho escrito por João aqui. Quem não crê já está condenado. Entende, irmãos? Então, a partir do momento que eu creio, que eu aceito, mas é só crer e não aceitar, também não funciona. Eu posso crer que Jesus é o Salvador do mundo, mas eu posso não aceitar. Sei que Ele é, mas não sigo a Ele. Não faz diferença na minha vida, né? Eu preciso crer e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, tá? Então, porque Deus amou a humanidade, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não permaneça. Então, crer e vir a Cristo, não é crer e permanecer fora de Cristo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a partir daí, inicia-se o processo contínuo de santificação, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência até a sua glorificação final no dia de Cristo, né? Escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer, até que chegaremos à estatura de varão perfeito. Então, o crente, ele passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne, né? A santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos. A santificação, ela é progressiva. À medida que o crente vai avançando em sua maturidade espiritual, ele se torna mais semelhante, cada vez mais semelhante a Cristo, né? A obra ou ao fruto do Espírito Santo sendo desenvolvido e aplicado na vida deste crente regenerado, né? Que está aqui em Gálatas capítulo 5, versículo de 12, o fruto do Espírito, né? Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio, né? Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito que é desenvolvido na vida do cristão. Não se trata de dons espirituais, mas de uma virtude que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado como expressão de sua nova vida, tá? Então, antes eram dominados pelas paixões mundanas, carnais, mas agora, em Cristo, manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Aquele que nasceu de novo. Então, irmãos, quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, né, que estamos neste corpo, ainda neste mundo, o caráter de Cristo em suas palavras, em suas ações, em suas atitudes. Esse é aquele que nasceu de novo. Então, concluindo, a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo
né, atuando no plano da redenção. Né? Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda, né, realizada na vida daquele que nasceu de novo. Então, o regenerador, o Espírito Santo, concede esta nova vida, uma nova natureza, uma nova direção ao ser humano, aquele que reconhece e que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a gente vê aqui a terceira pessoa da Trindade, né? O Espírito Santo, o regenerador, aquele que convence, né? João capítulo 16, versículo 8, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, ninguém vem a Cristo. Absolutamente ninguém vem a Cristo sem que o Espírito Santo nos convença de que precisamos nascer de novo. Amém? Espero que tenha clareado um pouquinho, né? Tirado algumas dúvidas, dissipado algumas dúvidas, que nós vamos estudando um pouquinho mais. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, deixe aqui no comentário que a gente vai respondendo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.